Bom, assistiram o 3, queridos? Sim, sim, não, não. Estela, sim. Quem mais assistiu? Manzano, sim. Eba! Mônica? Mais ou menos é ótimo, né? Como que a gente assiste mais ou menos? Eu imagino que você assistiu, mas não compreendeu tudo, né? Moia, você assistiu? Sim? Ótimo. Já que vocês, moços, né, assistiram aí direitinho, do que se trata o Caleidoscópio 3? Quem gostaria, né, de começar aí contando um pouquinho, né, explanando aí para o grupo do que se trata? Hum? Não, falando por vós, por favor. Por favor. Fala aí, Manzano. Vai. Vai que o filho é teu. Então vamos lá, deixa eu ninar a criança. Ok. Nessa aula a gente fala bastante continua, né, o tema pulsão de vida e pulsão de morte, só que a aula é focada no ponto em que existe uma relação do ego com esses objetos internos. Né? Então falou-se bastante sobre a introjeção, né, no caso da pulsão de vida, na projeção no caso da pulsão de morte, a relação entre esses objetos e os mecanismos de defesa. Então, o que foi dito também é que Melanie Klein acreditava que mesmo para esses objetos internos que o ego ia ter que lidar, eles também passavam pela fase oral, pela fase anal e pela fase fálica. E aí ela comenta, ou pelo menos o Ale comentou, que, por exemplo, mecanismos de defesa da fase oral seriam a projeção e introjeção, os de defesa da fase anal seriam o controle, a onipotência sobre esses objetos, e da fase fálica seria a própria sedução. Deixa eu ver aqui mais. Bom, aqui ele também elucida um termo em que a Melanie Klein ela iguala o sadismo com destruição, né, com thanatos entre aspas, ou pulsão de morte. Então, tudo que está relacionado à destruição para Melanie Klein é sadismo. Né? O que mais? Em termos genéricos, é mais ou menos isso. Ela frisa também que até o ego passar a ter o controle desses objetos internos antes da identificação, esse período, né, em que os objetos ficam lá e o ego fica tentando lidar com eles, ou fazendo projeções ou introjeções através pelos domínios do pulsão da morte da vida, são do período de 0 a mais ou menos 1 ano da criança. E aí o Ali ele introduziu mais 2 temas interessantes. Um que seria o seio bom e o pênis bom, e o seio mau e o pênis mau. Então, a ideia é que o ego tenta preservar o seio bom e o pênis bom e tenta se livrar do seio mau e o pênis mau. E que na representação o seio seria ser e o pênis seria fazer. E um outro ponto também que ela deixa bem claro é a divisão do ego, self e eu. Então, né? Uau, que poder de condensação aí, de resumo, hein? Puxa vida, Manzano. Olha, parabéns. Bom resumo, ó, todo mundo gostou, tá vendo? Né? Então, a única coisa que eu queria que você repetisse o que você falou agora sobre self e ego, é isso? Na realidade, o que ele diz é o seguinte, que para Melanie Klein existe uma diferença entre ego e self. Ego é o momento em que a parte da psique, né, que ela chama de ego, ela está preocupada em se relacionar com esses objetos, ou seja, não houve uma identificação. A partir do momento que há uma identificação com esses objetos, né, que o ego, digamos assim, ele se identifica com esses vários objetos, ele passa a ser o self. Então, o self é muito mais estruturado, muito mais cheio de identificações do que o ego propriamente dito. É como se o ego fosse algo arcaico, digamos assim. Algo em desenvolvimento.
tá? Não vamos utilizar a palavra arcaico para o ego. Ótimo, ótimo, ótimo. Bom, queridos, self vem de mais self, né? Yourself, enfim, vem daí mesmo, tá? Queridos, e aí? Com tudo isso que o Manzano nos contou, né? Nos mostrou que existe na Caleidoscópio 3. Onde existem dúvidas? Onde vocês gostariam que nós colocássemos uma lupa para observar melhor? Pode perguntar. Claro. Tem uma hora que ele fala o seguinte, que dependendo da fase, né, onde esse objeto se fixa na oral, na anal ou na fálica, pode acontecer de, por exemplo, o ego ou o indivíduo ter aquela necessidade, não é bem necessidade, não sei se eu vou conseguir colocar em palavras, mas a frase que ele usou é: o pênis destruir o mundo no nível oral, anal e fálico. Quando ele quer dizer o pênis, ele está se relacionando, ele está se referindo a fazer. Então, o que significa que o indivíduo quer destruir o mundo no nível oral, anal e fálico, é isso? Isso. Ok. Isso mesmo. Tá? Você tem algum exemplo disso? Tipo, a pessoa quer destruir o mundo, então ela come compulsivamente. Na realidade, ela quer se destruir, não o mundo, é isso? Ou viajei? Veja, então, essa destruição, ela pode ser para mim mesmo, pode ser para o outro, né? Oral, por exemplo, ela pode, na criança, né? É o morder o seio da mãe, o rasgar, mastigar, né? Essa questão, assim, né? Por exemplo, a destruição, né? Nesse sadismo. A gente vê aí hoje no mundo, não vemos? Né? As pessoas que elas têm o prazer em destruir, que elas buscam a destruição do outro, das coisas, denegrir uma imagem, enfim. É isso. Tá? Conseguiu entender um pouquinho melhor? Sabe o que me... Isso. Olha lá a Estela falando. A criança que morde o coleguinha pode ser um exemplo de sadismo oral. Isso Entendi. mesmo. Uma coisa que me fica muito na cabeça é que tudo é determinado pela quantidade de informação ou objetos que eu introjeto que vão pelo domínio do princípio da morte, né? Porque se eu introjeto um monte de coisa pelo princípio da morte, pela pulsão da morte, desculpa, eu vou acabar projetando muito mais coisas ou interpretando esses objetos de forma muito mais errada do que eles já são, né? Então, seguindo nessa linha, o sadismo oral que a Estela está falando é por necessidade de controle ou porque algo foi introjetado pela pulsão da morte? Acho que vocês estão fazendo um pouquinho de confusão nesses níveis de defesa do objeto interno. Tá? Vamos lá. Os objetos são introjetados. Tá? Vamos lá. Peraí, deixa eu pôr aqui no outro quadro. Então, os objetos, eles são introjetados. Eu vou colocar aqui no objeto. E como ele foi introjetado sob o domínio da pulsão de morte, ele vai parecer com esse objeto? Ele vai ser, não. Sob o domínio da pulsão de morte, ele vai ser um pouco diferente. Ele vai ser distorcido, certo? Ó, então ele vai ser diferente. É um triângulo que tem aqui? Não, é diferente. Né? Esse objeto, ele tem níveis de defesa.
Então, esse objeto, ele pode estar no nível de defesa oral, no nível de defesa anal ou no nível de defesa fálica. Se ele estiver no nível de defesa anal, né, ele foi introjetado sob o domínio da pulsão de morte, então ele vai ter um sadismo para controlar, um sadismo de onipotência, ou um ou outro. Então, ele vai se relacionar, né, destruindo através do controle ou destruindo através da onipotência. É um nível de defesa. Tá, então você está querendo dizer que esse objeto foi introjetado, o ego olhou para ele e viu que ele é negativo, vamos usar essa simbologia porque ele entrou pelos domínios da pulsão da morte. Então Isso. o ego ele vai usar a fase de fixação, que seria, por exemplo, anal, para poder se defender desse cara. Não. Por favor, não utilize fase de fixação. Não existe fase de fixação. É só naquele outro lá que a gente não falar mais o nome. Entendi. Então, o que Aqui é o faz ele usar? nível de defesa. O que faz ele usar o nível oral, anal ou fálico? Como ele escolhe isso? Tá. Moia, eu já te chamo. Segura as pontas aí, tá? Não tô te esquecendo, não. Vamos lá. O que é fantasia? Qual é como que a gente pode entender fantasia? Não é elaboração imaginativa da função corporal. Não é isso? Elaboração imaginativa da função corporal. Elaborar imaginativamente a função corporal. Ó, que bonito! Olha lá, eu vou elaborar o que está acontecendo no meu corpo. Olha que bonito isso, gente! Não é isso? Então, o bebezinho, né, ele vai começar, né, a ter um entendimento da oralidade, um entendimento do intestino, da bexiga e um entendimento, né, do pênis. Não é isso? Então, esses entendimentos, eles vão ser elaborados imaginativamente. E aí, o nível de defesa, então, ele vai ser adequado àquela elaboração imaginativa. Ficou um pouco mais claro? Sim? Tá. Respondi a sua pergunta, Manzano? Sim, então tá. Moia. Eu já estava aqui na fase fálica. Estava destruindo. Mas é o seguinte. Bom, projeção, mecanismo de defesa do ego. Tá? Eu entendi o que o Marcelo quer dizer. Por que aparece esse oral anal ou fálico nessa altura do campeonato aqui, né? Isso acho que deu um nó na minha cabeça também. Mas eles serão, essa relação, essa identificação com o objeto interno vai se tornar deformada em relação ao objeto externo. O que eu entendi é que parece assim que é um processo cíclico, né? Introjeta o que é bom, projeta o que é mal, até que aquele objeto externo, no decorrer do tempo, vai se tornando também um objeto bom.
E aí cria-se um alinhavamento em relação ao objeto interno e externo, é isso? Esse processo parece que ele vai de forma cíclica, projeta, introjeta, identifica, projeta, introjeta, identifica, e aquilo que eu entendi na lição, aquilo que inicialmente era mal, objeto externo, ele não necessariamente pode ser um objeto mal, e o ego vai identificar isso no decorrer desse processo, e pode vir a acontecer que esse objeto externo seja um objeto bom. Bom, o que eu ia perguntar é o seguinte, essa relação do ego com os objetos internos a partir desse aspecto do sadismo, do prazer em destruir, é aquela pergunta que você fez anteriormente, na fase oral, que bem que no caso Klein foca isso, o ponto máximo do sadismo no primeiro ano de vida, é isso? Né? Todavia, se nessa questão oral também a gente pode incluir a criança que xinga ou que grita, a questão anal, a criança que tem um sério problema de controle do esfíncter, por exemplo, a hora de fazer cocô ela não faz, depois ela vai lá num lugar, no cantinho e faz cocô, né? E se essa questão fálica tem a ver, ele usou o termo destruir aqui, por exemplo, a criança que tem mania de quebrar o brinquedo, tudo ela joga no chão, ela pega um carrinho, quebra, pega uma boneca, arranca a cabeça, arranca o braço, ele faz até um espírito de destruição nessa criança, né? Se poderia também incluir essa ideia também com a questão fálica, tá ok? Olha, legal, você está tentando colocar isso, né, no dia a dia. Uma criança que destrói o brinquedo. A gente precisava avaliar, porque pode ser uma questão de controle também, né? Mas, a princípio, a gente pode falar que é uma destruição a nível fálico, né? Pode estar relacionado a isso, sim. Porque é o fazer. Não, é fazer. Fazer destruição. Lembra dele falando sobre o pênis? Né? Isso, ação em destruir, né? Não parênteses, o caso do Kevin, isso, mudo, Moia. com fralda, e quebrava tudo, pode relacionar, podemos trazer o Kevin aqui para esse contexto? Eu ia falar dele com certeza, né? Ele utilizava as fezes como bomba, né? Como forma de destruição, de agressão para com a mãe. Vocês lembram disso no filme? Quem assistiu o filme? Todo mundo assistiu? Sim. Então, né? O Kevin é escrito. Ah, Mônica, então assiste, que é muito bom, viu? Muito bom. Não deixe de assistir. Tem sim, tem no site da escola, viu, Mônica? Olha lá o Moia dando a dica já. Isso. Então, são essas formas de se relacionar, tá? Então, o nível de defesa do objeto interno é um nível de defesa, tá? Uma outra coisa que eu queria falar, que eu anotei aqui, né, é que se o meio ambiente for bom, né, ao longo do tempo, nesse jogo de introjeções e projeções, introjeções e projeções, esse objeto, ele tende a ser reconhecido como bom e não mais como terrorífico. Mas, se o ambiente for mal, se confirma esse objeto terrorífico, aí fudeu. Não, Manzana, a mãe dele não era um meio ambiente mal, não. Ele que nasceu com uma pulsão de morte, um sadismo que puxa a vida, meu pai. Poxa, mas a mãe não
mãe dele não fazia nada de mal. Ela batia nele? Nada. Mas você está vendo uma questão isolada. A gente tem que ver todo o histórico. Eu não lembro muito, eu preciso assistir de novo, sabia? Eu lembro de umas partes para eu trabalhar no grupo, né? Mas eu não lembro muito. Eu vou assistir de novo, quem sabe a minha visão até mude, né? É verdade, ué. Eu preciso. Vocês estão falando, eu não sou a dona da verdade, eu preciso saber se é isso mesmo, né? Preciso saber, vamos lá. Temos que ser humildes, não é isso? Podemos assistir de novo, sim. Isso, podemos, ó, seria ótimo. Isso, então eu vou assistir de novo e aí a gente conversa, porque eu não lembro algumas coisas mesmo. Isso, pode ser. Bom, mas vamos voltar para cá? Então, se esse meio ambiente ele for ruim, ele confirma. Né? E aí esse objeto nunca vai passar a ser bom. Ou seja, ele ser introjetado sob o domínio da pulsão de vida, tá? Fala, Moia. Nanda, só assim, a pergunta que não quer calar, né? Por que apareceu aqui oral, anal e fálico? Ele é algo sine qua non, está presente ali, como algo regular, normal, faz parte do processo, né? Nessa identificação com os objetos internos, esse sadismo, ou ele surgiu ali de uma maneira sui generis, né? Anormal. Eu não estou conseguindo conceber assim por que ele apareceu nessa altura do campeonato, né? Essas fases. Tá. Porque a gente acaba sempre se lembrando das fixações, etc, etc, que não é para fazer agora, né? Tá. Vamos lá. Isso que fala de oral, anal e fálico é algo que acontece com os objetos internos. Esses objetos internos, eles são vivos, eles têm vida própria, ok? Então, conforme, né, a criança, ela vai tendo uma percepção da boca, né, internamente, o objeto interno dela, né, ele vai conseguir se defender, né, vai ter uma defesa a nível oral. Uma defesa a nível oral seria o quê? Projeções e introjeções. Então, a gente estaria falando de um sadismo, de uma destruição, né? Isso você entendeu, Moia? Tá claro essa partezinha para você? Tá. Bom, conforme a criança, ela vai, então, tendo consciência da bexiga, dos intestinos, né? Ela vai conseguindo se defender, é uma defesa a nível anal. Qual é essa defesa a nível anal? Controle, a onipotência. Então, o sadismo, a destruição, né? Acontecendo através do controle e da onipotência. O sadismo e a destruição, na oral, acontecendo através da projeção e da introjeção, e no anal, através do controle e da onipotência. Tudo bem até aí, Moia? Tá, entendeu? Tá claro até aí?
E a mesma coisa na fálica. Quando a criança ela vai, então, percebendo o fazer, né? Ela vai, então, poder ter uma defesa a nível fálico, né? Que seria a sedução, o fazer, né? A sedução destrutiva. Então, a atenção, será que encaixa aí? A criança, aquela coisa, além do quebrado, criança que extremamente faz tudo para chamar atenção. Então, esse chamar atenção é como? É para controlar os pais? Provável, né? Pais, o ambiente. Então, aí é anal, é um nível de defesa anal. Ah, entendi. Bom, então tudo isso é um processo, como é que eu posso dizer? Todo esse processo, ele é natural, ele acontece de fato, né? Não como uma anomalia. A questão, Moia, é quando a criança, ela não consegue limpar esses objetos internos, né? Nesse jogo de projeção e introjeção, ela não consegue, então, ao longo do tempo, ir transformando esse objeto terrorífico em bom. Como no caso do Kevin. Isso, Manzano. Veja, se torna algo que causa sofrimento. Né? Então, o que nos difere, né, dos doentes psiquiátricos, né, é justamente a quantidade dessas projeções e introjeções que nós utilizamos, né, dessa destrutividade. É um processo inegável. Ele acontece. Sim. Tudo que você comentou. Então, durante essas fases, quer dizer, é um processo que é inegável e é irreversível. Isso vai acontecer de qualquer maneira. Eu estava achando, de repente, que todo esse processo era em si algo anormal, uma coisa que não convencional. Talvez como algo patológico. Não. Isso acontece, né? Mônica, tá ouvindo agora? Isso acontece. A questão é que a criança ela vai ter que suportar essa ansiedade, porque se é um objeto terrorífico, ele dá ansiedade. Ela vai ter que ser capaz de suportar essa ansiedade para continuar se desenvolvendo. Né? Então, quando a pessoa, né, a criança, ela não está suportando aquela ansiedade, que a ansiedade é sinal de pulsão de morte, aí o negócio complica, né? Então, a capacidade de suportar a ansiedade é o que vai definindo também. Mas o que eu quero dizer é que não tem algo diferente no aparelho psíquico do doidinho, do maluquinho e de nós. Entendi. O que é a diferença é econômica. É essa quantidade de projeções e introjeções, de se relacionar. É o quanto que essa fantasia, ela permeia a realidade. Entendem? Quando isso não acontece, aí passa a ser uma coisa, começa a acontecer uma deformação, é isso? Quer dizer, em relação ao objeto externo, se isso não acontecer, será uma identificação deformada, né?
Identificação não, porque o ego é muito bebê, ele ainda não consegue se identificar. Ele vai conseguir se identificar lá na posição depressiva e a gente está longe de chegar lá. No caso, Fernanda, a criança, por exemplo, que casos como a gente vê muito acontecer, a criança que faz cocô na calça, por exemplo, ou ela não pede para ir ao banheiro, de repente quando vê ela tá lá no cantinho, lá quietinha, fez o cocô e ela não pediu. Tem alguma relação com isso? E aí, gente, o que vocês acham? Essa questão da ansiedade? O que vocês leem isso? Como é que vocês leem isso? Já te respondo, tá, Gueno? Então, ó, uma criança, ela tá lá quietinha no canto e ela fez cocô. A primeira coisa que está relacionada tem uma questão de controle aí, não tem? Ok. E aí a gente vai precisar saber o que está relacionado. Esse controle é para quê? Né? Mas tem alguma, é um sintoma, né? Percebem que é um sinal, é um sinal. Pois é, também, é outro sinal. Mas na fantasia dessa criança, como é que será que está se dando isso? Não necessariamente, não precisa ser em público. Ué, não sei. Não sei. Pode ser. Por que ela não quer se misturar? Pode ser. Olha lá a Estela falando. Isso, olha lá. Então tem um controle aí. Se ela está igual a todo mundo, como que ela vai se destacar? Provavelmente. Vai atrair, sim. Pode ser muita coisa, né? E esse muita coisa, a gente não deve nem se preocupar. Sabe por quê? Porque a Klein, ela não fica presa nessas monte de coisa aí que pode acontecer, né? Ela, depois, ela desenvolve bem a posição esquizo e depressiva, e é isso que a gente precisa aprender. Então, não se preocupem muito com tudo que pode acontecer nessas relações. Lembram do que a gente tinha conversado? Continuem, toquem o barco, né? Não se prendam a essas filosofias do que pode ser aqui, ali, porque a gente não vai levar nada, né? Não vai levar nada a gente fazer isso, tá? Isso não é importante. Fala, Moia.
Todavia, bom, a gente está focando na questão da fase da infância, né, da criança. Mas esse processo também depois pode ser utilizado também na fase adulta? Nós vamos trabalhar esse mecanismo também, ou ele é exclusivo na fase da infância, no primeiro ano de vida? Olha, Moia, nós estamos estudando essa parte da Melanie Klein, porque se a gente não estuda essa parte, fica faltando essa parte. Mas essa parte não tem essa importância toda, tá? A própria Melanie Klein não utiliza mais isso depois. Eu vou fazer uma analogia. Geralmente os alunos, eles gostam de saber da hipnose, lá em Freud, né? Ah, mas como é que era a hipnose? Mas a gente utiliza a hipnose? Mas hipnotiza mesmo? Mas o que acontece, né? Mas aí a pessoa fica viciada na hipnose. Mas e aí depois o sintoma retorna? Enfim. A hipnose é algo que o próprio Freud largou. O próprio Freud não utilizava mais. Ele utilizava isso depois? Não. Então não há necessidade da gente ficar falando sobre a hipnose em Freud. A mesma coisa aqui. Não há necessidade, é importante que vocês entendam que isso é um nível de defesa, mas tudo que acontece em volta disso, se vem para cá, se vai para lá, e se não for, o que vai acontecer? Não há necessidade, tá? Porque isso vai ser bem elaborado em posição. E aí as posições, inveja. Posição depressiva e posição esquizoparanoide, aí sim a gente vai ter que saber bem, tá? Então, não vamos estender por esse lado, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum, tá bom? Procurem suportar essa ansiedade. Continuem, podem confiar, confiem que vai, o negócio vai. Tá? A Klein não utiliza mais essa questão de fases depois. Sabe isso aí que ela está falando? Não utiliza mais. Então, para que a gente vai ficar discutindo isso? Porque, Manzano, a gente tem que ir estudando de acordo com o desenvolvimento da própria Melanie Klein. Se a gente já começa logo de posição, né? Fica um buraco na obra de Melanie Klein. Não podemos fazer isso, fica um buraco. É a mesma coisa da gente começar Freud por livre associação. Antes ele utilizava outra, mas como que ele começou a utilizar livre associação? Ah, gente, não precisa saber, foi assim. Não fica um buraco? Fica um buraco. Não muito, Mônica, porque a gente precisa entender esse processo da pulsão de vida e da pulsão de morte. Né? Se é introjetado sob o domínio de um ou de outro. Então é importante a gente entender que teve esse processo, mas não se apeguem a isso, não. Normal, Estela, normal, porque a gente está passando pela primeira fase da Melanie Klein, a primeira fase da Melanie Klein é confusa. Eu senti isso quando eu comecei a estudar a primeira fase da Melanie Klein. Foi muito angustiante. Gente, eu me sentia burra, eu sentia que eu não ia conseguir, que eu não estava entendendo nada. Eu falei, nossa, nunca vou conseguir ser psicanalista. Foi horroroso, horroroso. Por isso que a gente já fala para os alunos, não liguem. Vocês entenderam isso? Exatamente isso que foi falado. Vocês entenderam isso?
Então, não filosofem em volta. É exatamente isso que vocês têm que entender. Nada mais que isso. Não há necessidade de a gente filosofar em volta, tá bom? Isso, Estela. Aos poucos você vai conseguindo. Tá? Aos poucos. Então, não se apeguem a isso. O que exatamente o texto está falando é exatamente o que vocês precisam saber. Acabou. Tá? Nós não íamos colocar coisas que vocês precisassem saber e que não estariam nas videoaulas ou nas discussões de grupo. Tá? Confiem e sigam. Fala, Moia. Já sei, clicou no Ctrl, né? Que bom, Gueno. Eu entendi. Então, ó, relaxa, gente, tá bom? E essa Mônica que cai e que volta, né? Tadinha. Tá complicado, viu? Mônica, se segura, Mônica. Cai não, Mônica. Ah, é? Deixa eu ver. Olha que chique! Obrigada. Não sabia dessa. O Ctrl também? O Ctrl também, mas tem que ficar segurando o Ctrl, né? Isso, olha que chique, adorei, hein? Ok, queridos, alguma dúvida dessa parte? Mônica, você está ouvindo agora? Mônica? A Silmere, ela teve alguns problemas no trabalho e ela vai retornar aos estudos de Freud, porque ela não teria condição de iniciar Melanie Klein, né? Ela vai iniciar os estudos de Freud no meu grupo de quarta-feira à noite e ela segue a psicanálise, tá? Ela está na escola. A Claudinha está na escola também. Semana passada ela veio, né? Mas ela tá com umas que está um pouquinho enroladinha, algumas coisas pessoais e por isso às vezes ela não vem, tá? Pois é uma pena mesmo. A Silméria é muito legal, né? Também. Mônica, você tá me ouvindo agora? Mônica? Não sei se a Mônica está presente, mas enfim. Queridos, essa parte aqui tá tranquila? Dúvidas? Tá? Ótimo, ótimo. Bom, uma coisa que eu quero conversar com vocês é o sadismo, né? Que ele é visto pela Melanie Klein como destruição. Ele tem qual pulsão aqui?
Pulsão de morte? Tem certeza? Somente a pulsão de morte? Ah, muito bem, isso mesmo. As duas. Uhum. Isso tem que estar claro. Também, as duas. Uma é destruir para fora, outra é destruir para dentro. Exatamente, é só a, né, ou é o outro ou é a si mesmo, digamos assim, tá? É uma visão, viu, Manzano? Tá correto. Mônica, tá ouvindo agora? Tô preocupada com a Mônica, gente. Perguntas sobre o caleidoscópio 3? Nenhuma? Tudo calminho. Olha, os alunos todos calminhos. Tá, né? Tá começando a fazer sentido, né, Moia? Tava. Eu quero saber de vocês, né? Por que que o seio é seio, o pênis é fazer? Porque é, Manzano. É assim, entendeu? Veja, é num inteirinho, num espaço muito curto, né? Porque o pênis, a imago pênis, ela é construída através da ausência do seio, ou seja, na percepção do seio mal, não é isso? Então é muito rápido. A ausência do seio mal, desculpa, a presença do seio mal, né? A ausência do seio bom, né? Dá origem à imago pênis. Então, tudo que é, não dá, tudo que é constituído de ser, né? Está relacionado à imago seio e todo o fazer está relacionado à imago pênis, tá? São imagos, são representações e a libido se associa ao pênis. Mas como a libido é o ato, é o fazer, né? A pulsão de vida, né? O representante da pulsão de vida é a libido. A libido está em construir, em fazer e unir, né? Em associar, né? Então isso precisa ter ações, ok? Não tem uma explicação maior que isso, é isso. A gente tem que começar a entender internamente esses conceitos. Por que, Manzano? Um porquinho? Ah, eu nem tinha visto. Então, tá claro isso? Legal, legal.
Mônica, agora você ouve? Gente, alguém tenta se comunicar com a Mônica aí, pelo amor de Deus? Acho que ela tá travada na bagaça. Né? Não é? Olha, a gente tá tentando aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui rapidinho. O áudio dela para mim aqui tá ok, é a conexão dela então. Bom, queridos, para a semana que vem, tá? Nós já vamos entrar em Fundamentos 1, tá? Ok? Vai ser bem legal. Prestem atenção, tragam as dúvidas para o grupo, tá? Eu tô já buscando mudar um pouquinho isso, a gente vai trabalhar em cima das dúvidas. Eu não vou ficar aqui repetindo a videoaula. Nós vamos trabalhar em cima apenas das dúvidas. Se vocês não trouxerem dúvidas, eu vou entender que vocês entenderam tudo e não vai ter grupo. Tá? Então, a gente pode fazer isso, mas em cima das dúvidas. Fala, Moia. Posso dar uma dica? É que a gente fica um pouco inseguro, Fernando. Na hora que a gente assiste a videoaula, lê a apostila, joia. Mas chega aqui, a gente fica numa insegurança danada diante de vossa sapiência, né? Diante de vossa sabedoria psicanalítica. Dá uma dica para a turma que talvez o pessoal já saiba. Eu achei um esqueminha que dá para gravar as aulas do Alexandre no seu computador. Que nem sempre você está ali, acesso à internet e tal, de repente põe lá no seu notebook ou no tablet, vai deitar lá, fica lá. Durma com o Alexandre. Igual eu fiz esses dias. Toda segunda-feira eu tô colocando algumas coisas assim em dia, algumas dúvidas ficaram para trás e tal. Mas é só baixar o programa Real Player. O Real Player. Aí toda vez que você for assistir a videoaula do Alexandre lá, você vai aparecer no cantinho superior direito assim, né? Se você deseja gravar em Real Player. Aí você clica lá e ele vai salvar no seu computador